Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Alegrai-vos no Senhor, eis que estamos aproximando da Páscoa. Por isso a igreja nos convida a estarmos alegres, a estarmos disponíveis para continuarmos bem esse tempo da Quaresma, que é um tempo propício para a nossa conversão, para a transformação da nossa vida, para que nós vivamos o nosso batismo, para que nós cada vez mais reavivemos esse dom de Deus que está em cada um de nós. São oportunidades que nós temos de viver o batismo, e nesse ano, de maneira especial, que é o assim chamado ano A, é o ano que a liturgia da missa, a liturgia dos domingos da Quaresma, são as liturgias que ajudaram durante séculos as pessoas a se prepararem para a vida batismal, já que o batismo era celebrado na Páscoa da Ressurreição, como ainda hoje é celebrado, né, na Páscoa semanal, ou então ligado ao tema pascal, e a Páscoa é o centro da nossa existência, de nossa vida, de nossa caminhada, é o centro do ano litúrgico e deve realmente iluminar toda a nossa vida e todo o nosso ano e também aquilo tudo que nós queremos viver, caríssimos irmãos e irmãs. Portanto, aproveitemos bem e acolhemos o Senhor que fala a cada um de nós. E, evidentemente, que o viver como cristão, viver a vida batismal, tem suas consequências na sociedade, no mundo, né? E de tal maneira também, através da campanha da fraternidade desse ano, vemos nossa responsabilidade para que a vida no planeta seja cada vez mais sustentável. E nós somos responsáveis, como seres inteligentes, para que essa vida aconteça e permaneça. Portanto, o conviver com o planeta de modo sustentável é também da nossa responsabilidade. Eu espero que cada um de vocês que está me vendo possa estar refletindo sobre tudo isso, sobre o tema da Quaresma, sobre a importância da vida batismal, sobre a vida de conversão e sobre o tema da campanha da fraternidade. No domingo de Ramos, né, nós teremos a coleta da solidariedade. Todo o jejum, a penitência, a abstinência que nós estamos fazendo durante o tempo da Quaresma, que não é apenas uma questão de economia, é um entrar em penitência, em conversão, ser solidário com os que menos têm, mas também se colocar disponível para mudar de vida cada vez mais. Aquilo do que nós economizamos, nós vamos guardando para depois entregar no domingo de Ramos na coleta da solidariedade, que é depois arrecadado no Brasil todo e irá depois, seja na diocese ou então na Igreja do Brasil, servir para trabalhos sociais. E ajuda tantas pessoas e tantas entidades que necessitam na questão social. Então, a coleta da solidariedade é uma coleta para a solidariedade, né, em nossa igreja e da igreja para com a nossa sociedade. Portanto, a penitência quaresmal vai também fazer acontecer muita coisa importante e boa na vida social de muita gente. Então, aquele pouquinho de cada um, a penitência de cada um, né, tanto na vida como também na sua economia, ajudará muitas pessoas e muitos trabalhos e muitos projetos sociais por esse ano agora, pelo Brasil afora, como consequência da coleta da solidariedade, que deve assim proporcionar também a consequência social da nossa vida de conversão. Aquilo que nós economizamos com a penitência, com o jejum, com a abstinência, servirá depois para vários trabalhos sociais e que nós estaremos depositando no domingo de Ramos na coleta da solidariedade. Portanto, meus irmãos e irmãs, aproveitemos desse tempo. E nesse final de semana, nos mostra que ser batizado é ter uma vida iluminada. É poder estar enxergando as coisas de Deus. É perceber
a ação de Deus em nossa vida. É perceber os sinais de Deus também que nos escolhe e que nos chama para uma vida nova. Durante essa época da Quaresma, nós vamos vendo que viver a vida batismal vai sendo sim retratada através da liturgia. E a liturgia desse final de semana nos fala sobre a questão da luz. Domingo passado falava sobre a água, agora fala sobre a luz. De uma certa forma, nós somos batizados na água, no Espírito, e aquele que é batizado é uma pessoa iluminada. Ela enxerga os sinais de Deus na sua própria vida. Ela compreende as coisas de Deus na sua própria existência. E esse enxergar, mais do que o físico, porque sabemos que tem as pessoas também que têm a dificuldade de enxergar, os cegos, por exemplo. No entanto, o enxergar que nós falamos, é enxergar os sinais de Deus na própria existência. E isso todos podem fazê-lo, de poder enxergar a presença do amor de Deus na sua própria vida. Na leitura do Evangelho desse domingo, é de João capítulo 9, fala de um cego de nascença. Nós temos na Escritura episódios de cegos, Tem aquele cego que corre atrás de Jesus, pedindo para enxergar, e tem esse que é de nascença, que não estava muito preocupado com as coisas, mas Jesus faz barro com a saliva e passa nos seus olhos, e ele me pede para que vá lavar-se na piscina de Siloé. Ele vai, se lava na piscina de Siloé e voltou vendo. Aqui aparece justamente a questão da água que lava, aparece da lama e do barro que nós estamos inseridos pelos nossos pecados, e Cristo que vem nos fazer lavar dos nossos pecados e fazer que nós enxerguemos. Isso é muito claro, meus irmãos e irmãs. Viver o batismo, viver nossa vida cristã, significa perceber a lama, o pecado que está em nós e acolher o chamado do Senhor para que nós nos lavemos, para que nós mergulhemos na piscina de Siloé e, uma vez batizados, uma vez reconciliados, uma vez transformados, passemos a enxergar. É claro que isso não significa pura e simplesmente um lavar externamente. Significa o viver uma nova vida que eu passo a enxergar as pessoas, os acontecimentos, a história de um outro jeito. Aí está a grande diferença. Não é um lavar externo, mas é um poder enxergar com a luz da fé os acontecimentos. É interessante ver a discussão que vem logo depois disso. Alguns diziam que ele não era cego, outros dizem que não era nada disso, e era dia de sábado, não podia fazer negócio desse. E ele, diante de todo questionamento, ele é perguntado: você quem fala daquele que te abriu os olhos, depois de dizerem que é ele mesmo, toda a discussão que se colocou? É um profeta, ele vai responder. E depois ele se encontra com Jesus, Jesus vai perguntar para ele: você acredita no Filho do Homem? Que sou eu, ele vai perguntar, e ele vai dizer: creio, Senhor, e prostrando-o o adorou. Ou seja, aparece aqui justamente toda a dimensão da vida cristã e da vida batismal. Alguém lavado de seus pecados, passa a enxergar, testemunha aos outros que o questionam quem é Jesus, e diante de Jesus se prostra adorando o Filho de Deus. Essa é a nossa vida. É a nossa caminhada batismal. Por isso mesmo, durante o tempo da Quaresma, e com toda a alegria que nós vivemos, queremos também professar essa nossa vida de fé, acolher o Cristo como o Senhor da nossa vida e anunciá-lo aos irmãos e irmãs e ver que Ele que nos faz enxergar, compreender a nossa própria vida. Aliás, nós vemos aqui também na segunda leitura, na carta de Paulo aos Efésios, lembra um pouco isso, Vocês eram trevas, eram escuridão, mas agora sois luz no Senhor. Por isso, procurai o que é agradável ao Senhor e condenai as obras das trevas. O cristão, meus irmãos e irmãs, é alguém que renasceu, é alguém que renasce da sua escuridão, que sai da sua lama e passa a viver uma vida iluminada e uma luz que enxerga. Vós erais trevas,
agora sois luz. Essa é a nossa caminhada enquanto cristão. Nós somos chamados a termos a nossa vida iluminada, a compreendermos a nossa história e, ao mesmo tempo, anunciarmos aos irmãos e irmãs essa luz que nos ilumina, que é a nossa vida, esse enxergar, compreender essa história que Deus faz conosco. Dá um sentido novo à nossa vida em qualquer circunstância, em todos os momentos que nós estamos vivendo, em todas as circunstâncias que nos faz compreender e enxergar também os sinais de Deus. Aliás, também é isso que aparece na leitura de Samuel, a leitura do primeiro livro de Samuel, na leitura primeira desse domingo, quando Jessé, né, tem a sua família e o profeta vai visitar a família para escolher ali o rei de Israel. E vai vendo todos os filhos que vão passando até encontrar em Davi aquele que foi chamado por Deus a ser o ungido, né? Então o Senhor mandou Samuel ungir, né? Ele foi ungido no meio de seus irmãos e o Espírito do Senhor desceu sobre Davi, né? E começa a sua caminhada, portanto, para depois ser o rei de Israel. Começa com primeiro uma parte, depois outra, até chegar a ser rei de todo o povo de Deus, né? Para ser o sinal de Deus no meio desse povo. Então, são através desses sinais, com essa iluminação que vai se percebendo a ação de Deus na história, de poder enxergar os sinais, que às vezes a aparência pode querer demonstrar que esse seria o escolhido, se isso seria o ungido, quando na verdade Deus escolheu outro, né? É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a viver a nossa vida de fé. Nesse sentido, nós precisamos enxergar diferentemente. Nós, vendo os sinais de Deus, percebendo a ação dele, nós nos alegramos tanto para enxergar nossa própria vida, como também enxergar de maneira diferente os irmãos e irmãs, de perceber a ação do Senhor na história, no dia a dia, e perceber a ação de Deus que conduz a nossa vida. Viver a Quaresma é reviver o nosso batismo, é poder fazer com que também nós sejamos lavados de nossos pecados e enxerguemos a ação de Deus na história e na vida das pessoas. Eis aí a nossa responsabilidade de acolher a palavra de Deus e enxergar também a nossa responsabilidade nesse mundo, né, nesse planeta onde nós vivemos, que tem tantos problemas ecológicos por culpa da humanidade, por culpa das pessoas no seu egoísmo, na sua ganância, que não sabe conviver com esse planeta, nessa beleza que é o nosso planeta e a vida no planeta. Quando nós olhamos o cosmos infinito, que não sabe onde começa nem onde termina, quando nós vemos aí toda a pesquisa que tem para tentar encontrar um pouquinho de água pelo cosmos afora e um pouquinho de vida e nada se encontra, nós vemos a riqueza de onde nós estamos situados e a nossa responsabilidade de vivermos a vida nesse planeta com responsabilidade de cristãos e católicos que sabem bem a sua missão e por isso mesmo apresenta à sociedade a sua preocupação nessa missão de estarmos aí como cristãos, com pessoas responsáveis, preocupados com a vida no planeta e, claro, porque somos cristãos, também no diálogo com toda a sociedade que tem as mesmas preocupações. Alegrai-vos no Senhor, estamos nos aproximando da Páscoa. Mais alguns dias, mais algumas semanas, estaremos aí na Páscoa do Senhor, começando já com a Semana Santa e depois concluindo com o Tríduo Pascal. E no Tríduo Pascal, com o centro do Tríduo Pascal, que é o Sábado Santo, a celebração do mistério da ressurreição, quando todos nós iremos renovar as promessas batismais. Estejamos vivenciando, preparando-nos e caminhando com muita alegria em nossas paróquias, capelas, nossas comunidades e respondendo ao Senhor que nos chamou, que nos chama e que nos conduz para vivermos como cristãos hoje, aqui e agora, dentro dessas realidades do mundo de hoje, com todos os problemas e dificuldades, mas que nos ilumina para enxergarmos sua presença na história e, ao mesmo tempo, de nos tornarmos luz para esse nosso mundo através do testemunho e através da nossa vida. Bom domingo a todos, uma boa semana e caminhemos com alegria esse tempo da Quaresma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.